Olá! O STJ 25 anos de hoje fala sobre os direitos dos animais. Um tema presente na justiça brasileira, inclusive aqui no STJ, que recebe vários processos sobre o assunto. Você vai conhecer algumas decisões do tribunal em relação aos animais. Aqui no nosso estúdio, o ministro do STJ, Mauro Campbell Marques, falou sobre o assunto. Você vai conhecer ainda lugares que servem de abrigos para muitos bichinhos que ficam por aí abandonados. Imagine só uma onça sem lugar para ficar. Mas tem gente que consegue ajudar esses animais, sim. E você vai saber que lugar é esse. O STJ 25 anos começa agora. Algumas vezes os animais são usados como atrações de circo. Elefantes, macacos e até leões adestrados pelos criadores. Mas alguns também são muito maltratados. O Superior Tribunal de Justiça já teve que decidir entre a continuidade da exibição de animais em um circo ou pela proibição desse espetáculo. Acompanhe na reportagem qual foi a decisão do Tribunal da Cidadania e quais são os maus-tratos mais comuns já identificados por quem tenta proteger os animais. Lá vem o chocolate, 4,5 toneladas distribuídas em pouco mais de 3 metros de altura. É um elefante malandro, faz gracinha para ganhar comida. Levanta a tromba, abre a boca e pronto. A comida já cai ali, fácil assim. Vizinhos de chocolate, toro, o hipopótamo e o rinoceronte têm histórias parecidas. Foram artistas de circo, mas um passado nada glorioso. Foram maltratados. Normalmente quando eles chegam eles estão debilitados, geralmente subnutridos, bem magros e geralmente apresentam cicatrizes e sinais de escoriação. O espaço é limitado, então eles não têm como desenvolver a musculatura. A alimentação normalmente não é a ideal. E também o modo de treinamento, que normalmente é feito por meio de reforço negativo, que seria você punir o animal quando ele não responde ao treinamento. Nessas imagens é possível ver como alguns animais são tratados em circos dos Estados Unidos. Fora dos picadeiros, vivem em jaulas pequenas, são amarrados ou até mesmo acorrentados. Para os números durante o espetáculo, sofrem nos treinamentos. São golpeados com bastões e tratados com violência. Os maus-tratos chegaram ao conhecimento do público. E é a própria plateia que se recusa a aplaudir a atração com os bichos. Eu desaprovo, porque acontece muitos casos em que eles são maltratados. São poucos os casos que eles são bem tratados, essas coisas assim. É como se o animal estivesse exercendo uma profissão no lugar do ser humano. E na maioria das vezes eles são maltratados, né? Porque eu acho que não é todo mundo que tem a consciência de tratar bem os animais. O circo não vai morrer quando acabar os animais. Na verdade, os animais já não estão quase mais nos circos, né? Devido à consciência de que isso não é legal para os animais. Desde 2006, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que quer proibir a apresentação de animais em circos. Apesar dele ainda não ter sido votado, 9 estados brasileiros já têm essa proibição. Nesse circo aqui em Brasília, um casal de tigres e 5 leões foram recolhidos pelo IBAMA em 2007. Os donos do circo não gostaram nada disso. O animais em circo, ele é como se fosse o palhaço em circo. Se você tirasse o palhaço do circo, você tirava a graça do circo. Como tirando os animais, tirou a atração do circo. Tirou aquele atrativo da criança, falar, pai, eu quero ver o elefante, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Então, se ele perde um pouco disso, ele já perdeu os seus 50% do circo em si. Até porque o animal, ele agradava adulto e criança.
Kleibe foi domador de um dos animais mais temidos pelo homem. Na foto, o leão que foi apreendido pelo Ibama. Senti falta como chorei, como meus irmãos choraram. Foi como tirar um da nossa família e levar embora. Ou morreu um da família que você não vai ver mais. Perguntado sobre possíveis maus tratos aos animais, ele rebate. Eu vou perguntar e você vai me responder. Você compra uma Ferrari, quanto custa? Muito caro. Você vai meter ela no poste? Pronto, está feita a pergunta. Eu vou comprar um elefante, uma Ferrari para mim. Eu vou pegar e dar uma batida, matar ele ou não dar comida para ele morrer, porque ele é um ser vivo. Ele não é de ferro. Quer dizer, uma Ferrari de ferro, você não tem coragem de fazer isso. Eu, com o animal, vou ter coragem de bater, de maltratar, de fazer e acontecer para ele morrer, para me dar risada. Ei, beleza, morreu 400 mil. É muito engraçado isso, para quem não para raciocinar. Em 2011, o Superior Tribunal de Justiça manteve uma liminar da Justiça Baiana que proibia a exibição de animais no Circo Estoril. Apesar de um laudo do Ibama mostrar que os animais não sofriam maus tratos, eles tinham seu bem-estar comprometido. O ministro relator Mauro Campbell Marques manteve a proibição e a multa diária no valor de R$50 mil, caso a norma fosse descumprida. Mesmo longe dos picadeiros, muitos demoram a se livrar dos traumas sofridos. É possível recuperar, não 100%, porque algumas sequelas eles vão ter, nem que sejam psicológicas, físicas, metabólicas, então algumas sequelas sempre vai ter. Mas com um trabalho bem feito a gente consegue recuperar a grande parte. É difícil se sentir livre quando o passado permanece na memória como uma prisão. Nós temos o Chocolate, ele veio de apreensão de circo e ele provavelmente recebeu treinamento de dançar. E muitas vezes ele repete essa condição dele de dançar e isso faz com que ele fique estressado, porque ele lembra dos maus tratos sofridos. Para Antoniana, protetora dos animais, o segredo do novo circo não é um mistério. Basta investir no talento dos artistas. A gente tem tantos outros circos brasileiros que tinham animais e que por pressão popular, por lei que foram instituídas em seus estados, se reformularam, investiram em seus artistas e estão por aí fazendo muito sucesso. Eu acho que esse é o caminho, né? Desenvolvimento humano, desenvolvimento do artista humano, para que ele tenha sempre um show atualizado, interessante, engraçado, feito a partir de uma escolha dele, porque o animal não escolhe estar ali, né? Ele pode escolher estar ali, amar aquilo que faz e fazer de coração. O animal, ele não escolhe fazer isso e ele não faz isso com prazer, com alegria. Olhe nos olhos de um animal de circo, você vai entender o que eu estou te falando. É um olhar triste, é um olhar de submissão, é um olhar de confinamento, é um olhar que não traz alegria. Já já você vai conhecer uma ONG que abriga 27 felinos. Muitos foram apreendidos pelo Ibama e encontrados em péssimas condições de tratamento. Você vai conhecer esse lugar no próximo bloco. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania.
criar um animal doméstico é diferente de um animal silvestre. Esse tem necessidade de viver livre, na natureza. Mas muitos são impedidos disso, vítimas do tráfico de espécies, que chega a movimentar 10 bilhões de dólares por ano no mundo. Muitas apreensões são realizadas, mas e depois? Para onde levar um animal, uma onça, por exemplo, você imagina? Existe uma organização não governamental que fica em Corumbá de Goiás, a 100 quilômetros do Distrito Federal, que tem espaço para abrigar esses grandes felinos. Conheça agora alguns desses bichinhos, que hoje não conseguem mais viver sem a ajuda dos seres humanos. A garra foi forte para sobreviver. Tudo começou nessa fazenda com a delicadeza das aves. As araras vieram para cá depois de resgatadas de um traficante de animais. Um comércio criminoso. O STJ, inclusive, já chegou a negar a liberdade a um policial militar do Rio de Janeiro acusado por essa prática. Ele foi flagrado com 200 aves. O tribunal considerou que ele era um dos maiores receptadores e que o caso tinha até repercussão internacional. De apreensões desse tipo, o viveiro do abrigo foi ficando bem cheio. Mas o que acontece quando as cores e as asas tomam outras formas? E outro som. Porte, força, perigo e instinto. A gente está indo agora para o recinto do Sansão, né, que tem 8 anos. Na verdade, a gente chama agora de recinto, né? Não se chama jaula. Jaula é outra coisa. Isso. Por quê? Qual que é a diferença? Normalmente jaula é um espaço muito pequeno. Esse é o Sansão, ó. São de grades. E aqui ele já tem um espaço, digamos, mais apropriado, né? Exatamente. O Sansão, não sei se vocês estão conseguindo escutar esse barulho que eles fazem, mas por que eles estão fazendo esse barulho, Rogério? Bom, dá até medo um pouquinho. Na verdade, é todo um ritual, né? A fêmea está entrando no cio, isso é namoro. Não é briga, não? Não. Essa onça é quase uma adolescente, tem 1 ano. Com o tratador, ela se aconchega. Mas a novinha e meiga tem atitude. Basta um ruído para intimidar o ser humano. E funciona, vamos combinar, né? Mas outros usam menos esse artifício. Xingu prefere deixar a atração misteriosa nos olhos. O brilho deixa certa fascinação no ar de timidez. Mas se esconder na toca não é o perfil de quem encarou uma vida difícil fora da natureza. Ele foi encontrado pelo Ibama, no Pará. É uma onça negra, que é uma das mais bravas, mais do que a onça pintada. A gente assusta um pouquinho, mas ao mesmo tempo que é um animal bravo, é lindo. Ele tem as pintas, mas tem também uma quantidade de melanina muito grande, o que faz parecer a onça negra. Hoje, 27 felinos dividem o espaço e histórias. O Brutus, ele tá percebendo a nossa presença aqui, pela voz, pelo movimento, olha. Mas ele é cego. O Brutus ficou cego no cativeiro, né, que ele estava antes, Rogério. Então, o Brutus, ele tem a história bem parecida com a dos outros. Foi pego filhote ainda com cordão umbilical. A história de que a mãe abandonou o filhote. Ele foi entregue a um casal. Esse casal tinha uma filha com poucos meses de idade. E o que essa mulher fez? Ela simplesmente amamentou o Brutus no próprio peito por 3 meses de idade. E como eu disse, enquanto era pequenininho, era bonitinho, criança de um lado, gatinho no outro. Mas o bicho cresce muito rápido. E aí chegou um momento que o pai quis separar os dois. Na cabeça do Brutus, ele era irmão de ninhada da criança. Então, por mais que o pai separasse, ele queria ficar junto com a criança. E o que ele fez? Ele se desfez do animal, entregando direto para o Ibama. Não ter o leite da mãe de verdade deixou sequelas. A cegueira é fruto da falta de vitaminas. Mas é impressionante como não ver
atiça também a sensibilidade, já tão fugaz de um felino, paladar e olfato. A língua da onça é bem áspera. É diferente de um cachorrinho, de um gatinho, bem diferente. Ele é cego, mas já percebeu que a comida está vindo. Parou de me dar atenção. Brutus, 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 Brutus. Oi? Não quer mais brincadeira, não. Eu senti o cheiro da comida. Tá até babando. Ele tem que encontrar a comida. Parece esquisito quando mergulha para procurar, mas é certeiro. Mesmo os animais que enxergam perfeitamente precisam desse estímulo. É como recuperar o que estava escondidinho dentro deles. A gente esconde a carne. Antes de esconder, a gente deixa o cheiro da carne, faz uma trilha. E isso faz com que o animal procure e que o estresse caia cada vez mais. Alguns estão bem velhinhos e ainda com marcas. No pescoço do senhor gavião, de 20 anos, a coleira parece ter ficado para sempre. Como ainda procurar a mão de alguém de uma forma tão doce, mas ele procura. Durante 11 anos ele viveu em poder de um caçador. Um cara que promovia caçadas. E o gavião era como se fosse o cartão postal. Né? Ele viveu 11 anos acorrentado e em poder desse caçador. Então, assim, ele foi maltratado. Ele não é um bicho para se deixar acorrentado, né? Exatamente. Mas mesmo assim, ao mesmo tempo, ele não perdeu um certo sentimento de carinho, né? Pelo ser humano, pelo jeito, né? Ele ainda tem essa dependência, né, do ser humano, de carinho. Ele te vê, apesar de ser um animal topo de cadeia, né, um animal que nasceu para ser livre, ele tem essa dependência do ser humano. A relação entre bichos e homens nem sempre é pacífica eternamente aqui. Na medida que o animal vai crescendo, você vai perdendo esse contato. Né? Isso porque o animal começa a entrar em conflito consigo mesmo. A mesma hora que ele quer carinho, alguma coisa na cabeça dele diz que não é mais legal. E esse alguma coisa é o instinto dele, né? É o instinto, que mais cedo ou mais tarde fala mais alto. Imagina então para quem nunca ficou tão perto do ser humano. Lembra dessa imagem que foi noticiada em todo o país? Uma onça apareceu no estacionamento do Superior Tribunal de Justiça. Ela foi flagrada por câmeras de segurança, mas não foi encontrada depois. Onde ela está, ninguém sabe. Já esta outra, registrada também pelas lentes, mas no abrigo da ONG, tem localização exata e até nome: Xangô. Passeia por aqui de vez em quando, na calada da noite. Parecia toda pintadinha, como a maioria, mas descobriram o segredo logo ao amanhecer. Xangô é negro. O mesmo excesso de melanina do colega dele que está abrigado aqui. Lembra, o Xingu? Os dois são especiais porque são raros. Representam 3% das onças pintadas, que são um animal em extinção. Essa oncinha aqui, ainda mais porque é da mata, conseguiu escapar de uma jaula. Vive como a natureza manda. Mesmo assim, um dia foi capturada. Calma, isso foi pro bem. Especialistas da ONG anestesiaram Xangô para que fosse instalado um chip. Agora, ele é monitorado via satélite. Se algo acontece com Xangô, tá anotado. E ao contrário também. É a regra da boa convivência entre homem e animal. Um respeita o espaço do outro. E aí, ninguém tem que viver atrás de grades, sem liberdade. Seja bicho ou ser humano. No próximo bloco, você acompanha uma entrevista com o ministro do STJ, Mauro Campbell Marques. O magistrado vai falar sobre algumas decisões do tribunal relacionadas aos animais. É depois do intervalo.
Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O ministro Mauro Campbell Marques já teve que tomar várias decisões relacionadas aos animais aqui no Superior Tribunal de Justiça. Veja agora uma entrevista especial com o magistrado sobre esse assunto. Nós recebemos hoje no estúdio o ministro Mauro Campbell Marques, que vai poder explicar um pouquinho mais para a gente da questão sobre os animais, como que essa pauta chega hoje até a Justiça. Ministro, obrigado pela presença, bem-vindo. Muito obrigado, agradeço eu, ou seja, é um prazer imenso retornar aqui ao estúdio da TV Justiça e dessa forma ter um novo contato com a cidadania, que é a cidadania que tem neste STJ um baluarte, com certeza, da cidadania brasileira, ou seja, ao longo desses 25 anos, o tribunal vem evoluindo e, com certeza, repito, a efetividade da jurisdição neste país deve muito a esta corte. Ministro, a pauta animal tem sido cada vez mais frequente na justiça brasileira, né? Como é que tem a situação aqui no Superior Tribunal de Justiça? Tem chegado muitos casos? Não, ainda são casos raros que nos chegam aqui ao STJ e alguns com muita tecnia recursal, processual, ou seja, até em razão do fato de ser novo, ou seja, essa ponderação de valores entre em você valorar a situação do ser humano e a situação do animal em si, muitas das vezes faz com que o profissional do direito, ao aforar seus recursos ou suas ações ordinárias e chegam aqui ao STJ em matéria recursal, findam por desvirtuar processualmente o caminho ao STJ. Mas o que é importante é que nós temos balizamentos legais em matéria de proteção à fauna, à flora nesse país, que o STJ, com seu protagonismo necessário de balizamento do ordenamento jurídico infralegal, ou seja, infraconstitucional, a lei federal, o nosso tribunal já prestou e tem prestado jurisdição e um grande serviço nessa jurisdição que presta em balizar as instâncias ordinárias, chamando a atenção delas para esta ponderação de valores e entender sempre o fim social que se dá à propriedade é o mesmo fim social que deve se dar à fauna e à flora deste país. Esteve nas suas mãos o caso do Circo Estoril, proibindo a apresentação de animais, ainda que eles não sofressem maus tratos, sim, como mostrou o laudo do IBAMA, né? Com certeza. Por que dessa proibição? Veja, não só da proibição, como a forma como isso acontecia, ou seja, não era só a proibição de expor o animal àquela situação, mas eram as circunstâncias com que esses animais eram, eu vou colocar entre aspas, adestrados para terem de fazer o que o adestrador queria que fizesse para contentar o público, né? Ou seja, volto a dizer, na ponderação de valores feita já na instância ordinária, ficou muito evidente que nós estávamos ali deixando de dar um tratamento à altura que os animais merecem ter, necessariamente, e privilegiar o vil metal, ou seja, valeria mais a pena sustentar o circo com a exibição dos animais e os números artísticos que aconteciam no espetáculo circense, que é belíssimo, mas eu acho que há outras alternativas e vamos dizer, mas o STJ estaria sendo muito retrógrado, ortodoxo. Quem não gostou na infância de ir a um circo e ver o elefante aliar, ou seja, ver animais muito bem adestrados, como existem ainda
em grande circo pelo mundo afora. Tem esse problema cultural ainda, né? E que só vai se consertar, ou melhor, consertar não, mas ajustar a cidadania a um parâmetro de respeito à fauna, se nós dermos o exemplo. Não pode haver um radicalismo. A lei não é radical. Não é radical. Agora, se o Superior Tribunal de Justiça abrir mão dessa prerrogativa de impor estas balizas de ordem técnica e permitir que o seu filho, meu filho, as crianças ou jovens e adultos que possam ter acesso a um circo, consigam encontrar coisas muito mais belas que um elefante que toma um choque para ter que fazer determinados gestos para agradar o público, ou um leão, um felino de grande porte que tenha que ser alimentado pelos gatos da comunidade, ou quem nunca ouviu falar nisso? Verdade. Né? No circo, quando chega no interior do norte e do nordeste, todo mundo sabe que há um decréscimo na população de gatos e cachorros mundanos da rua, e isso não pode ser permitido, não porque a cultura tem que evoluir. Não, eu acho que nós temos que fazer aquilo que o Papa João XXIII dizia, assim, é um ajornamento, ou seja, você vai apenas atualizar valores que já existiam e que estavam colocados num plano irrelevante. Em outra decisão, em outro caso, também foi a proibição dos meios cruéis para sacrifício de animais, principalmente nos centros de controle de zoonoses. Importante também que isso não se repita, né, ministro? Claro, porque, volto a dizer, neste caso, há até estudos técnicos mais acurados que demonstram a repercussão disso na carne bovina, por exemplo. O nível de adrenalina que é espargido naquela carne animal é infinitamente maior se ele tiver o sacrifício técnico menos doloroso, menos invasivo possível. Então, eu volto a dizer, além da baliza legal, nós temos que estar neste aspecto, sobretudo, amparados tecnicamente, porque o juiz ele não é um clínico geral. Eu não posso invadir seara de conhecimento técnico-científico que não me cabe fazer. Agora, o poder público ele pode, talvez, responder por omissão na defesa dos animais? Deve, inclusive, com uma avaliação muito competente e fina, de que podem ser praticados atos de improbidade administrativa. Para ministro, então, o ideal é que os casos principalmente relacionados à causa animal, mas não também só à causa animal, mas que eles sejam resolvidos já nas instâncias mais baixas do que chegar aqui ao STJ? Porque o nosso tribunal, ele tem uma competência basilar, que é exercer o dever nomofilástico. Esse palavrão, a população precisa saber o que é isso, é impedir que o direito dito por um juiz do meu estado do Amazonas seja diferente do direito dito por um juiz de São Paulo do Rio Grande do Sul. Então, eles vão ter que dizer o direito, interpretando as leis federais, estaduais e municipais, por que não? Mas de uma forma uniforme. Esse poder, esse dever é do nosso tribunal. Mas o que se espera é que as teses jurídicas todas que venham a debate aqui, elas surjam e sejam enfrentadas com muito profissionalismo e cuidado nas instâncias ordinárias. Ou seja, o juiz e o desembargador não são vias de passagem para o STJ. Lamentavelmente, o sistema permanece como uma Babel, eu sempre repito isso, e nós estamos construindo agora a Torre de Babel, que ela iria ruir, ela vai ruir, como a outra ruiu, se nós não dermos esse sentido. Ou seja, nós temos que não é privilegiar as instâncias ordinárias, nós temos que dar a elas o respeito que merecem. Então, essas teses todas, na área ambiental, de fauna e flora, enfim, e meio ambiente, ambiente sustentável, tudo, florestas, isso tudo deve ser devida e profissionalmente tratado nas instâncias ordinárias.
Ministro, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Bastante esclarecedoras. Muito obrigado. O STJ 25 anos de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.